aí, pessoal, o quadro De Olho na Educação, e olha só que bacana, hoje um assunto super importante, porque nós vamos falar sobre leitura nas férias. Pois é, estou aqui com a Thelma Guimarães, escritora, professora. Tudo bom com você? Tudo bem, jóia? André? Que bom te rever. Igualmente. Bom, para falar sobre isso, né? Super importante, sim, evidentemente, a leitura nas férias, inclusive, né, Thelma? Bastante. Eu acho que quem lê muda o mundo. Nunca mais é o mesmo. Então, é muito importante apresentar às crianças as suas próprias leituras, as leituras que nós tivemos, né? Os Três Porquinhos, olha só, O Patinho Feio, a literatura clássica e mesmo contar, André, as suas histórias quando você era pequeno. As crianças gostam desse momento de aconchego, da família. Ah, eu fiz isso quando eu era pequeno, eu ouvi isso da minha avó, da minha tia, do meu padrinho. Então, no primeiro momento, ter esse reconto, que é algo bastante de aconchego, de chamego, digamos assim, e depois passar para as histórias, que são vários tipos de livros hoje, né? Centenas de temas, de formas de se apresentar, com capa dura, com pop-up, com texturas, com pelinhos, né? Com sons, muitos tipos hoje. Como está hoje? Porque a gente vê uma geração aí de celular e tudo difícil. mais. Como está, Thelma, a questão de incentivar, principalmente nesse período de férias, o pessoal a ler, as crianças, não está na escola mais, mas tem que ter um tempinho durante o dia, sim, um cantinho legal, sim, bacana, para você conseguir fazer uma leitura. É muito importante que ela tenha o cantinho dela de ler, não importa, gente, o tamanho da casa, o tamanho da poltrona, o tamanho da maciez do lugar. O importante é ter um cantinho que ela pegue os livros, que ela põe à mão, né? E mais importante ainda é que a família entenda que a leitura é um crescimento, crescimento paulatino. A cada leitura, uma mudança. Você só constrói um mundo melhor através das leituras que você faz. Então agora, principalmente nas férias, bom, criança não tem que ter celular, né? É inadmissível que alguém tenha um celular que fique numa tela, porque além de atrapalhar as funções ópticas aí do olho, né? O celular não vai trazer nenhum benefício para o seu filho. Benefícios quem traz é o livro. Então, vá até a biblioteca municipal, nós temos aí o Bosque dos Alemães, vá até a livraria, tem várias livrarias na cidade, tem uma livraria nova que é Candeeiro, tem ali perto do Imaculada tem mais uma, que é uma graça, vai até o shopping, né, se for o caso, e veja o que você quer para o seu filho, deixa que ele também faça as suas escolhas, que é muito importante, que a criança também em algum momento, ela pode querer um gibi, uma revistinha, por que não? Qual o problema? Claro. Não é? O importante é variar essas escolhas. Fuja do celular, fuja da TV, tenha um tempo para crescimento literário. Né? Pois é, e a Thelma é super conhecida, né? Inclusive eu era criança já era meu leitor. Já era seu leitor, exatamente. Como incentivar, não é, as crianças para começar a ler, independentemente das férias, claro que o quadro é sobre as férias, mas como funciona essa questão de incentivar as crianças hoje para começarem a ler? Sai de casa e vai para a livraria. Na verdade, você não vai perder um tempo, você vai ganhar um tempo de qualidade. É um investimento. É um investimento, né? Você tem escolhas para fazer. Eu sempre tive a escolha do livro, né? Os meus pais, eu tinha uma continha na livraria e eu podia comprar os livros. E às vezes eu ficava com vergonha, eu ia ao sebo. Por quê? O sebo você compra usado e você compra livros bons, né? Foi assim que eu comecei a produzir meus livros, meus próprios, porque eu queria gastar menos e eu queria ter mais. Então, compre usado se for o caso, se compre usado até pela internet. Mas saia de casa e faça um passeio, não é para comer lanche. O lanche é aqui, o lanche intelectual, não é? Você é aquilo que você lê. Então, crie memórias, crie histórias, compartilhe momentos, faça escolhas, deixa que a criança também escolha alguma coisa por conta dela, né? Vai ter dia que vai errar, vai ter dia que vai acertar. E invista esse seu tempo na leitura, você não vai se arrepender.
Pois é, olha só, uma dica bem bacana, porque ler é tudo de bom. É legal que os pais leiam com os filhos? Muito. Invente a sua própria história, leia, né? Você tem um momento. E aí existem vários tipos de livro. Ó. Esse aqui é um livro de capa dura, né? Eu tenho ele em várias línguas já. Vamos pegar em português aqui. Em português ele não é hardcover, mas em imagens, não é? É muito importante que no começo, André, as crianças tenham, a gente chama de livro ilustrado, não é? A gente tem bastante ilustração. E com a ilustração você vai falando, olha, isso é uma ave, isso é um mamífero, qual é a diferença? Olha, esse aqui tem pena, esse tem pezinho, quantas patas tem esse, o que ele come? Quantas coisas, olha, é só uma frase por página, mas quanto conteúdo eu tenho? Eu não preciso ser um professor, eu não preciso ser um expert para levantar camadas de uma página. Né? Então, quando você faz isso, olha, eu tenho profissões aqui, eu tenho um palhaço, eu tenho um mágico, eu tenho uma pessoa que trabalha no circo, você vai descobrindo isso por você mesmo e com o seu próprio filho ou com aquela pessoa que você cuida. Não é? Vamos conversar sobre isso? O que você achou? Quantas cores eu tenho aqui? Quantos formatos eu tenho? Triângulo, eu tenho losango, eu tenho um círculo, não é? As cores, de repente eu posso brincar até em inglês, se eu souber alguma coisinha. Provavelmente seu filho sabe mais do que você, às vezes, não é? E já vai falando, sim. This is blue, esse aqui é azul, this is red. E aí vai, não é? Pois é, e aí todos os livros são seus? Sim, são 220 e tantos, né? Cada livro... Pega um pra gente falar, Thelma. Olha, esse daqui é novo, esse também é relativamente novo. Deixa eu dar uma olhadinha. E aí, gente, são muitos os temas. Por exemplo, seu filho tem medo de monstro? Escolha um livro de monstro, que é para esse medo, né? Passar pela janela. Então, meu monstro de estimação. Passar pela janela, boa. Internet, excesso de internet. Ó, uma criança que fica ao telefone o dia inteiro, com joguinhos no celular e na TV. Enquanto os amigos estão brincando, ele está aqui com o aparelhinho dele. Então, vamos procurar uma história que fale disso, quais são os benefícios disso e quais são os malefícios para essa criança. Não que tenha um tema, no final, a autora abordou isso. Não, eu estou abordando algo que me incomoda, não é? Somos a Voz da Terra, por exemplo, para uma criança aí de 10 anos, para um leitor. Então, adorei a capa, muito legal. É bacana, né? Do Estúdio Rebimboca, olha, as crianças estão fazendo uma manifestação pacífica sobre a crise climática. Nós estamos vivendo isso aqui em Campinas, não é? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, com excesso de prédios, excesso de concreto, cimento, tirando toda a permeabilidade do solo. Então, eu trabalhei bastante isso aqui, que é o tema da campanha da fraternidade, não é? Ecologia integral, aproveitando um pouco da história aqui do lugar onde eu moro. Porque é isso que a gente faz, a gente coloca as nossas próprias histórias, né, André? Uma história clássica, olha, o Patinho Feio, não é? Para aquela criança que está se sentindo meio assim no canto, né? Vamos falar sobre o Patinho Feio, como ele é lindo, né? No final da história. Olha que legal, essa é a pegada então, Thelma? Fala um pouco mais sobre o Patinho Feio, gostei. O Patinho Feio era o próprio Hans Andersen, o autor da história. Ele era o Patinho Feio. Aliás, ele é vários personagens, né? Lendo um pouco da vida dele, ele não era um homem considerado bonito, não era alto, não era musculoso e é o príncipe da literatura, o rei da literatura, né? Olha só qual é o conceito de beleza que a gente tem. Isso é lindo, né? E é o nosso autor aí mais famoso, né, no mundo. Como ele é bacana. E no final o Patinho é um cisne. Né? O Patinho, ele não é o então, cisne a ideia bebê. É justamente essa, mostrar que no final o Patinho também, Patinho Feio também era lindo, bonitão. Né? Bonitão, bacana, arrasou, né, no final, né? E por aí afora, esse aqui, por exemplo, criança que morde, eu tenho um netinho que mordia, então eu olho muito para essas crianças. Isso é comum, viu? Eu vejo pelo meu filho, já tomou mordida, já mordeu também. Eu não sei o que é pior, eu não sei o que é pior, se ser mordido ou morder. Mas para quem morde, eu fui ler sobre técnicas, não é? Respirar fundo, contar até 10, e aí a criança que não sabe contar, ela continua nervosa, fazer rabiscos, não é? Enfim, assoprar um balão. Então, os livros, eles têm muitos temas e a gente vai abordando, olha, capa dura para criança que E olha só, pessoal, quantas dicas aí para as férias, não é, Thelma? Quebra-cabeça de monstro. Com quantos anos as crianças podem e devem, na verdade, com quantos anos
começa a ler? Na verdade, a gente deve contar começa ainda... a ler não, né? Tem toda essa questão da figura que você falou, mas tem o contato com o livro. Nasceu livro. Nasceu, não é chupeta, nasceu livro. É livro de banho, livro macio, livro que a criança possa tocar, livro que ela possa explorar, livro que ela possa viajar, entendeu? Porque a criança, ela é assim, né? Ela vai viajando dentro das histórias, né? Com aquilo que você mostra e com aquilo que ela descobre. Esse aqui também é novo, Era Uma Vez Uma Onça, que você ouviu essa história quando você era pequeno, que eu contava para a vizinhança toda ali, sabe? É uma história de uma onça que chega à noite para falar com as crianças. Na verdade, não é um falar entre aspas, não é? E as crianças têm medo e elas não sabem se dormem ou se elas esperam a onça ali com uma certa curiosidade. Então, foi uma história que saiu da minha contação de mãe, né? Essa daqui de criança que não deixa a outra sentar na frente, a criança, a grande ideia. A grande ideia. É a menorzinha querendo sentar na frente para poder enxergar e a autona é a mandona. Porque a gente tem muito isso dentro da sala. Eu mando, né? Eu sou maior que você, né? Aquela disputa. Então essa é a ideia, justamente falar sobre... Sim, você vai alavancando temas em que a criança se sinta protagonista daquela história. Nossa, isso parece comigo, eu gostei, né? Essa eu sou a mordida, eu mordo. E será que eu vou gostar dessa história? Porque eu estou me sentindo personagem. Então, também essa busca, não é, por personagens que se pareçam com aquele leitor que está vendo, né? Que a Thelma Futebol, olha, a menina não entra, aquela coisa, você não entra porque você é mulher, isso não existe, né? Então, aqui eu trato Ainda bem que não acontece mais, ou pelo menos está diminuindo bem, mas né? Às vezes ainda tem, então por isso que eu fiz esse daqui. O som de cada um, né? Rap sertanejo, criança que fala, eu não gosto disso, é horrível. Não, tudo é bom. Né? Entenda que você gosta do A. Do que você gosta. E o outro gosta do B, né? Claro. Qual o problema nisso? E a gente ainda vive numa cidade que é bem... Temos, né, os nossos rodeios aí. Perda. Falar sobre perda é muito importante. Então, aqui é a perda de um cachorro, né? Na verdade, tem um pouco de mim em cada história, porque quem é que nunca perdeu um animal de estimação, não é? E perdemos um cachorro, então a viagem de fofo. Bela Jogada, aquele gordinho que não entra pro futebol porque ninguém quer o gordinho. Você quer aquele que sai correndo, aquele que faz um monte de coisa. Que é mais rápido, né? Então, por que o coitado não pode entrar? Não é olha que coitado. legal. Todos todos com essa pegada. Um menino maravilhoso esse, porque ele está sentado no banco. Conscientização, né, Sim, Thelma? ele está vendo tudo que ele pode fazer no jogo. Ele é praticamente um técnico experiente, né? E ele entra, ele arrasa. E aí vai, né? Mostra mais um que o nosso tempo passou super rápido, o papo foi tão bom aqui. O Azul do Sol, que é do Leiturinha, né? Eu faço alguns livros para o Leiturinha também, que é um clube de leitura, o mais famoso até do país. E aqui é um menino que é esquecido, ele vai com tênis trocado, não é? E eu acho muito bacana também, porque... Não, cada assunto interessante, super pertinente. Né? Os nossos ilustradores... Que acontecem realmente esses assuntos no dia a dia. E os ilustradores também... O cara que não é escolhido para jogar bola porque tem um peso maior, a menina que não pode jogar bola com os meninos. Ou que é atípico, né? Eu também tenho vários assim, o né? O patinho feio que no fim é um patinho galã. O patinho maravilhoso, cisne. Do tênis aí, aconteceu o quê com o sapato dele? Ele foi com o sapato diferente. Na verdade, é um menino um pouco mais, menos rápido, não é? Para fazer as coisas, ele demora um tempo maior e ele acaba arrumando uma amiga. E ficou muito fofa essa história, porque... mas é só para quem vai ler, eu não posso contar tudo. Ô, Thelma, deixa eu agradecer você, o tempo passou super rápido, não é? Um bate-papo super bacana, super legal mesmo. Muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço. E muitos livros nas férias e muitos livros sempre. Quem lê, muda o mundo. Vamos lá? O mundo precisa de melhorias, né? Vamos ler? Boa! Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!